Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje, 10 lições que eu aprendi nos últimos 30 anos. Eu vou trazer para você as 10 principais lições que eu aprendi ao longo aí dos meus 30 anos de vida, né? Lógico, hoje eu tô um pouco a mais, eu tô com 34 anos. 4 anos aí é um pouco a mais, mas eu vou separar, né? Eu deixei aqui, preparei para você as 10 principais lições. E é o que você vai aprender, refletir aqui junto comigo, você vai pensar sobre a sua vida também. Nós vamos fazer essa conversa, eu e você, né? Uma conversa aí à distância, mas eu quero que você pense também sobre sua vida, as lições que você tem também na sua vida e que eu espero poder ajudar você de alguma forma com as lições que eu estou retirando da minha, certo? Antes de tudo, sempre é importante deixar claro, está no YouTube, deixa clique em gostei, compartilha, é importante. Está nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Compartilhe o nosso episódio depois, manda para alguém. É sempre importante que você envie, porque isso ajuda o nosso conhecimento, o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Você ajuda o Piscinecast a crescer. Se você gosta, ajuda ele a crescer cada vez mais. E eu quero agradecer, cada vez mais, né? Eu quero agradecer você que está me ouvindo, que tem acompanhado sempre o Piscinecast. Você faz toda a diferença aqui ouvindo esse conteúdo. Espero que ajude você sempre. Certo? Então é isso, né? Rapidamente aqui só falando o que sempre tem que falar, né? De compartilhar. Vamos começar com as lições, porque são 10 lições. Eu ia fazer 30, né? Geralmente assim, eu vi algumas coisas na internet, né? 30 lições que eu tive em 30 anos. Só que é lição demais. Eu falei, poxa, é muita coisa. Eu condensei nas 10 principais e quero conversar um pouquinho com você sobre cada uma dessas lições que eu pensei. Tirei um dia e falei, quais são as principais lições que eu tenho da minha vida? Separei algumas ali e estou aqui para conversar com você agora sobre isso. Então vamos lá para a primeira lição. Né? A minha primeira lição é a busca constante por conhecer a mim mesmo é o que me ajuda a vencer qualquer desafio. Isso eu aprendi muito por volta dos 25 anos. Você vê, olha, demorou muito, né? A importância de buscar conhecer a mim mesmo. Não estou falando que eu me conheço. Tá? Eu me conheço um pouco melhor, lógico, cada ano, cada dia, cada tempo que passa eu estou me conhecendo um pouco melhor. Mas eu tenho muito ainda para me conhecer, E isso tem me ajudado muito a vencer os desafios, porque antes eu buscava muito fora. Eu buscava um padrão fora, eu buscava alguma coisa para me apoiar fora. E aquilo não funcionava para mim. Olha, tal pessoa fez isso, então eu vou fazer isso. Olha, tal coisa é desse jeito, então eu vou fazer assim. E aquilo não encaixava com a minha rotina. E eu estou falando aqui tanto da questão material, quanto na questão de relacionamentos, na questão da saúde, tudo. Eu não entendia a maneira como eu agia. E muitas vezes, um desafio grande, você tem que conhecer a si mesmo. Você tem que olhar para os seus desafios e falar, será que eu suporto esse desafio? Será que esse é um desafio para mim? Tem pessoas que falam assim, não, professor, eu vou enfrentar o desafio. E não consegue. Mas é porque ela não tem a honestidade de olhar para si mesma e falar, não, cara, esse desafio não é para mim. E eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a olhar para algumas coisas na vida e falar, isso não é para mim. E eu não vou me matar para correr atrás disso. Não quero, não me importo. E saber diferenciar isso cada vez que estou fazendo no meu dia a dia, o meu trabalho, é o que tem garantido a minha saúde mental, a minha saúde no meu corpo, também, que é muito importante, e principalmente que eu tenho conquistado os meus objetivos, metas que eu tenho estabelecido para a minha vida. Tudo isso sempre olhando para mim, sempre olhando para como eu reajo, como que eu ajo em cada determinadas situações, eliminando da minha vida algumas coisas. Se você já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sempre falo isso aqui, que eu vou falar agora. Eu geralmente não acompanho notícias. Não porque, mas notícia é importante e tal. Tudo bem, tem quem consegue acompanhar, eu não consigo. Eu me envolvo muito com a notícia, principalmente notícias de política. Então eu fico envolvido naquilo, fico discutindo, fico brigando, Então, por saber como eu sou e olhar o custo-benefício, falar, vai trazer um benefício para mim isso aqui? Não. Então eu olhei e falei, não quero mais. Entendeu? E por incrível que pareça, isso me ajudou a dedicar tempo a outras coisas. Assim como passar menos tempo nas redes sociais. Eu não tenho mais redes sociais pessoais. As minhas redes sociais, elas são só para trabalho.
Inclusive, eu falei sobre isso no podcast Como Ser um Minimalista Digital, né? Como diminuir nas redes sociais. Eu falei bastante sobre isso, recomendo que você escute depois, né? Alguns argumentos ali da importância de diminuir o uso das redes sociais. Você vai gostar bastante, dá uma conferida ali no feed do Piscinecast, seja no YouTube, seja aí no podcast. Mas tudo isso são coisas que eu olhei para mim mesmo, não porque alguém falou, olha, você tem que fazer isso, né? Ah, não, você tem que largar as redes sociais. Se alguém falasse isso para mim, eu falaria, não, pô, não, eu não quero. Eu faço as coisas que eu olho para minha vida e falo, olha, qual que é o custo-benefício disso para mim agora? E eu não estou falando isso só, nossa, só trabalho o tempo inteiro. Não, eu faço as minhas coisas de lazer, passo um tempo com a minha esposa, fico jogando videogame, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas aprendendo a lidar com tudo isso de uma maneira muito pessoal. Por isso que conhecer a si mesmo é muito importante. Certo? Então, essa é a minha primeira lição. A busca constante por conhecer a mim mesmo é o que me ajuda a vencer qualquer desafio. A segunda lição que eu retirei aí nessas 10 lições nos últimos 30 anos é: quem não tem mentores ou alguém próximo para se aconselhar deve procurar nos livros a sua maior fonte de aprendizado. Veja só, o que eu quero dizer com mentores ou alguém para aconselhar? Tem pessoas que têm muita sorte na vida em encontrar pessoas boas que aconselham e encaminham. Nós sempre temos pessoas, não estou descartando as pessoas aqui, tá? Talvez o Leandro de 21 anos, de 22, descartasse, queria ser o super individualista, mas hoje eu percebo que não é assim. Precisamos muito de conexões, se conectar com pessoas, conhecer pessoas legais, isso ajuda demais na vida, inclusive a crescer na vida, porque um ajuda o outro e fortalece. Mas algumas pessoas têm sorte. Por exemplo, tem uma pessoa que vai lá, encontra um mentor na vida. Um mentor quer dizer alguém para aconselhar. Tá? Pode ser mentor, mentora, um homem, mulher, seja o que for. Alguém ali que te aconselha na sua questão profissional, na sua questão de vida. Pode ser até um familiar. Né? Por exemplo, na questão familiar, eu tive o suporte da minha mãe. Na questão de relacionamento, na questão de como lidar na vida familiar. A minha mãe foi uma mentora para mim. Você entende? Então, assim, eu nunca procurei isso, questões afetivas fora. É uma coisa que naturalmente acontece na minha vida, a questão afetiva de relacionamento. Nunca foi algo que eu procurei livros, outras coisas. Mas eu tinha outras questões. A questão profissional, a questão do dinheiro. Isso eu precisei buscar fora. Né? E onde que foi esse fora? Foi nos livros. Então, os livros se tornaram os meus grandes mentores na minha vida. Então, se eu conseguir, a partir dos meus 20, 21 anos ali, estabelecer metas, objetivos na minha vida e começar a trilhar um caminho, foi porque eu busquei nos livros. Então, todos os livros que eu li me ajudaram, de alguma forma, a traçar um caminho. Inclusive, algumas das lições que tem aqui são baseadas em tudo que eu aprendi dentro desses livros. Então, os livros são uma grande fonte de informação, de aprendizado, de inteligência, quando você utiliza muito bem, quando você sabe o que quer. Eu sabia o que eu queria com 20 e 21. Eu falava, olha, eu preciso melhorar na minha questão profissional e na minha questão financeira. Não dava para continuar. Tudo bem, minha mãe me deu carinho, amor, a gente estava junto, mas eu tinha que trabalhar. Entendeu? Eu tinha que fazer as coisas em casa, eu tinha que cuidar das outras áreas também. Você não pode ser só numa área da sua vida. Não dá para você falar, poxa, eu tenho um relacionamento maravilhoso, mas a gente é quebrado. Entende? Por quê? Porque o dinheiro é para tudo. Você usa para saúde, você usa para comprar remédio, você usa para se alimentar. Tudo bem, aí tem aquela questão de, mas tem gente que exagera tudo. Não é o caso aqui, tá? Vamos numa questão de equilíbrio. Então, os livros me ajudaram nesse aspecto. Lógico, hoje as pessoas têm vídeos. Professor, mas hoje em dia tem muitos vídeos. É verdade, hoje em dia tem muitos vídeos. Tem muitos cursos também. Tem, verdade, tem muitos cursos. Só que o que acontece? Grande parte da literatura clássica, eu gosto sempre de ir nas fontes. Então, quando se fala em desenvolvimento pessoal, eu sempre procurei quais são as fontes do desenvolvimento pessoal. Os primeiros caras que falaram sobre isso. Aí você vai encontrar lá o pessoal do Novo Pensamento, Napoleão Hill e toda aquela galera lá. Então você começa a olhar aquilo, você começa a pegar os primeiros a falarem algumas ideias, você traz toda essa... Eu trouxe tudo isso para perto de mim e a partir dali eu consegui estabelecer metas, objetivos e sempre enfrentando desafios, aprendendo a lidar comigo mesmo. Literatura de outras áreas também, a literatura na área da religião, que eu gosto muito, principalmente ligado ao catolicismo, literatura ligada à área da filosofia.
principalmente uma filosofia mais metafísica, gosto muito também, me ajuda demais. Então, tudo isso foi buscando fora. Porque eu não tinha pessoas também, nesse caso eu não tinha acesso a pessoas que me aconselhariam. Se você tiver, talvez você fale, poxa, professor, tem uma pessoa que pode me aconselhar nesse aspecto, então eu vou buscar ela. Ótimo, entendeu? Mas se você não tem ninguém próximo e você olha para uma área da sua vida e fala, poxa, eu preciso melhorar aqui, os livros estão aí para ajudar. Principalmente os livros, porque não vídeos curtos do YouTube, né? Porque às vezes, por exemplo, olha, eu estou sendo bem sintético aqui, estou passando para você 10 lições. O ideal seria abordar de uma forma prática, uma forma mais aprofundada, cada fundamento desse aqui para você conseguir aplicar. E um livro que eu recomendo muito é do Stephen R. Covey, eu sempre recomendo esse livro, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Isso me ajudou muito esse livro me ajudou muito a traçar metas, objetivos, seguir o caminho, numa questão pessoal também, de escolhas pessoais, é muito interessante, me ajudou a ter uma visão melhor, né, de como eu devo agir no meu dia a dia para conquistar aquilo que eu desejo. Beleza? Então, essa é a segunda lição, né? Quem não tem mentores ou alguém próximo para se aconselhar, deve procurar nos livros sua maior fonte de aprendizado. Terceira lição, uma lição difícil, né? Que é vencer diariamente exige uma mentalidade forte. Isso aqui é algo que me custou muito na minha vida, né? Então, assim, uma vez que eu entendi o que eu tinha que fazer, eu descobri que para fazer isso exigiria muito de mim, emocionalmente falando, não fisicamente, emocionalmente falando. Por quê? Porque você tem que lidar com frustrações, com desafios, com problemas, com fazer a sua parte, com entrar em ação, que muitas vezes dói para a maioria das pessoas. Algumas pessoas são ótimas no planejamento, na organização, mas a ação é precária. Eu me coloco em partes nisso. Eu aprendo muito a lidar. É fácil para mim cair só no planejamento e ficar só planejando. Eu tenho que me forçar a sair e aí eu me forço e vou. E isso dói. Por isso que eu estou falando. Eu falo aqui, uma dor psicológica. Você tem que ter uma mentalidade forte para vencer os desafios que surgem na sua rotina. Olhar para os desafios não como uma forma de, nossa, me prendeu, não tem para onde ir. Olhar para aquilo e falar, cara, vou partir para cima e não importa o que aconteça, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer acontecer. Isso dói muito também, por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, várias vezes aconteceu isso, não vou tentar, agora eu vou conseguir, e a gente sai, eu sempre sou assim, eu saio com uma mentalidade positiva, vou vencer, vai de novo, erra. Aí mais uma vez, não, vou vencer, mas erra de novo. E algumas coisas eu ainda estou até hoje, né, numa luta constante para conseguir vencer diariamente os desafios que tem. Essa mentalidade você cultiva ao longo da sua vida, quando você não para diante do desafio. Isso eu aprendi. Algumas vezes é fácil para mim assim, nossa, não quero fazer nada, quero ficar aqui, mas eu olho e falo, cara, mas se eu quero atingir aquele objetivo, eu tenho que ir. E isso é uma questão mental, mais uma vez, não é uma questão física. É uma questão de mentalidade, é você se colocar e falar, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou lá e vou concretizar isso. Cultivar essa mentalidade diariamente é muito importante. Eu fiz muito isso me colocando em situações onde eu não queria estar. Para procurar trabalho, me colocava em situações de ir atrás, é o básico, né? Ir atrás de trabalho é o básico quando você está começando. Mas pensa para um jovem, é vergonhoso, né? Assim, eu tinha vergonha. Como que eu vou falar? Não vergonha de procurar emprego, mas como que eu vou falar com a pessoa? O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Como que eu vou me portar? Eu tive que fazer tudo isso. Procurei auxílio, né, para poder melhorar o meu currículo na época, quando eu não tinha ainda a minha formação acadêmica. E fui atrás, olhava, ficava, acordava muito cedo, pedia dinheiro emprestado para poder pegar um ônibus e ir buscar emprego. Então são situações que você vai aprendendo a lidar e vai entendendo que exige uma mentalidade forte, porque é fácil você ficar parado. É fácil você culpar as circunstâncias externas. É fácil você desistir. E essa mentalidade tem que estar aliado às suas ações. Certo? Então, terceira lição, vencer diariamente exige uma mentalidade forte. A quarta lição é cuidar das emoções é fundamental. Isso eu tenho aprendido muito nos últimos anos. E cuidar das emoções está muito ligado também ali à mentalidade forte. As emoções,
elas são responsáveis por como você vai lidar diante das suas situações. E conhecer a si mesmo, aquela primeira lição que eu falei para você, ela é importante para você cuidar das suas emoções. Entender que conseguir racionalizar uma determinada emoção para que não se extrapole. E é muito fácil para mim, nessa questão emocional, às vezes eu me extrapolar. Poxa, tem alguma coisa, nossa, que droga, né? E sair uma emoção forte, principalmente, eu percebi isso principalmente ligado a questões familiares. E aprender a racionalizar isso, aprender a olhar para tudo isso com gratidão, né? Olhar com as coisas que acontecem na vida com gratidão, olhar para as coisas que aconteceram na minha vida com grande gratidão, me ajudaram a melhorar as minhas emoções, mas eu ainda tenho muito a melhorar na questão emocional. Porque a emoção, ela é muito rápida. A emoção, ela simplesmente acontece. Eu sei que eu falo assim, racionalizar a emoção, mas não dá tempo, às vezes, de racionalizar. Você dá um impulso, que é um impulso emocional. Então, o básico, né? É xingar alguém. Ah, você é um otário, né? Acho que eu estou aqui com um xingamento bem básico, né? Pode ser coisa pior, né? Ah, você é um otário. Isso é uma resposta emocional. Às vezes é tão rápido que você não consegue racionalizar. Sabe aquela coisa, pense antes de falar? Às vezes não dá tempo na questão emocional. E você tem que aprender a lidar com tudo isso. Como que eu estou lidando com isso aqui, dentro de mim? O que está acontecendo? E lidar com as emoções é preciso entender também que nós, como seres humanos, somos sociais, psicológicos e biológicos. Eu gosto muito disso. Tá? É um conceito que eu acredito muito. Vejo alguns terapeutas trabalhando isso, principalmente o Dr. Flávio Gicovati. Falei sobre um livro dele aqui, Como Mudar Maus Hábitos. Recomendo que você assista, está no Psinecast também. Dá uma olhada lá no feed, tá? Como Mudar Maus Hábitos. Então, como nós temos esses três elementos, né? O psicológico, o social e o biológico, você entender que, às vezes, as suas emoções elas estão ligadas a questões biológicas suas. Procurar um médico. Poxa, vai ver se está acontecendo alguma coisa. Né? Será que você não está passando por alguma coisa que está fazendo você ficar mais irritado, você ficar muito calmo demais, muito apático? A apatia também não é um sentimento bom. Ah, eu sou apático a tudo, nada me incomoda. Poxa, será que isso é bom? Será que você não está se tornando uma pedra no mundo? Né? Só está lá, só faz parte do cenário, não colabora com nada? É importante você observar isso. Não estou falando que é só isso, né? Mas tem vários elementos sociais, psicológicos, e por isso que a terapia é um elemento fundamental hoje em dia. Né? Buscar um bom terapeuta, alguém que te auxilie nesse aspecto, na questão emocional. Porque a emoção é o que vai ditar os caminhos que você vai levar na sua vida. É o que fez comigo. As emoções, elas me ditaram onde que eu devo ir, o que eu devo fazer. Então, aprender a cuidar das minhas emoções é um fator fundamental. Aprender que em alguns momentos eu preciso tirar um tempo de lazer, coisa que eu não sabia alguns anos atrás, porque isso ajuda nas minhas emoções, me ajuda a ficar mais tranquilo, a fazer o meu trabalho. Tudo isso é muito importante. Então, a minha quarta lição, cuidar das emoções, é fundamental. Minha quinta lição cuidar da mente é o segredo do sucesso. Né? Eu falei das emoções, que é um aspecto, né, que nós temos, psicológico, biológico, e o outro aspecto, né, a sua mente como um todo. Cuidar da sua mente. Cuidar da sua mente, porque se você faz um trabalho intelectual, seja um trabalho intelectual ou físico, cuidar da sua mente é o que vai ajudar você a estabelecer bons caminhos e tomar boas decisões. Isso significa ser inteligente. Quando você toma boas decisões, você é uma pessoa inteligente ao estabelecer metas, objetivos, caminhos que deve seguir. E você só consegue fazer isso quando você cuida muito bem da sua mente. Porque qualquer coisa pode tirar a gente do lugar. Eu aprendi muito isso com o livro do Epícteto, né, o Manual para a Vida. É um livro muito bom. Também tem episódio aqui do Psinecast, dá uma conferida depois, tá? O Manual para a Vida aqui no Psinecast. E eu aprendi a reconhecer ali que muitas das coisas eu preciso cuidar da minha mente. Não é fora. Eu não posso colocar fora, eu não posso ficar com um pensamento muitas vezes obsessivo com alguma coisa e pensando e tal coisa. Né? Quando eu era mais novo, eu ficava muito... assim, eu tenho uma questão pessoal que eu lido até hoje, que é ficar pensando quando algo não está do jeito que eu quero ou alguém me magoa de alguma forma. Então eu fico, por que fez isso? Então fica aquilo na minha mente várias vezes, sabe?
Hoje em dia eu lido um pouco melhor, ainda preciso melhorar, é lógico. Mas assim, eu aprendi a observar isso e falar, cara, não, peraí, para, isso aqui tá me tirando. E tira você do foco, entendeu? Essas pequenas coisas tiram você do foco, as preocupações, os desafios que ficam na sua cabeça, os medos, as ansiedades, o estresse, tudo isso na sua mente vai tirando você do caminho que você deve seguir. Então, por isso que é importante você cuidar da sua mente muito bem. E como que você faz isso? Sempre com a razão. Mas quando você não tem uma razão, quando você não para se analisar, uma autoanálise, pensar sobre os seus pensamentos, a metacognição, o que você tem que fazer? Uma terapia ajuda bastante também. Uma terapia ajuda bastante, porque você tem o suporte de um especialista que pode ajudar você a entender o que está acontecendo consigo mesmo. E quando você começa a se compreender, você começa a ficar mais tranquilo. E quando você fica mais tranquilo, você tem mais foco, você consegue ter mais boas decisões e você consegue seguir para o sucesso que você deseja. Entenda que essa lição eu aliei ela à questão do sucesso, que é o quê? Obter êxito nas atividades que você se propõe. Se você tem um trabalho, você quer obter êxito no trabalho. Se você está estudando, você quer obter êxito nos seus estudos. E para isso você tem que cuidar da sua mente de uma maneira muito constante, para não se perder, não perder o seu foco. Então, a nossa quinta lição, a quinta lição aí que eu aprendi nos últimos 30 anos é cuidar da mente é o segredo do sucesso. A minha sexta lição, que eu aprendi, isso aqui é muito importante, é aprender a ser e me manter organizado me ajudou a ter bem menos problemas. A organização, encontrar a organização na vida, me ajudou a ter menos problemas. Eu tinha um problema antigamente, ali por volta dos 21, 22 anos, 23, era de prazos, de não cumprir as coisas, de deixar para depois, de deixar para amanhã, de fazer as coisas em cima do horário, de não saber o que fazer em alguns momentos, de ficar perdido. Tudo isso se resolveu quando eu passei a me organizar, quando eu passei a buscar, lembra daquilo que eu falei da lição dos mentores? Eu busquei livros sobre organização para eu aprender a me organizar minhas ideias, organizar minha vida. Que a partir dessa organização eu consegui ter um sucesso maior naquilo que eu estava estabelecendo. Então eu consegui estabelecer metas, objetivos, consegui organizar as minhas coisas, consegui determinar horários para fazer as minhas atividades. Comecei também, aquela lição de conhecer a si mesmo, entender como que eu trabalho melhor. Tem pessoas, por exemplo, olha, veja só, o Psinecast. Eu gravo o Psinecast com antecedência. Não dá para eu gravar o Psinecast em cima. Por quê? Porque não funciona para mim. Não dá, não é o meu estilo. Então o que eu prefiro fazer? Eu gravo 2, 3, 4, 5, 6 anteriormente. E aí eu vou deixando, porque aí eu consigo manter a constância. Porque quando eu deixava para fazer na semana, não funciona. Você entende? Isso tudo eu entendi e é o meu sistema de organização, é o sistema que funciona para mim. Assim como tem os meus outros trabalhos, eu tenho os trabalhos escolares, os trabalhos que eu atendo os alunos do Método 5, tudo isso são sistemas que eu vou organizando da minha forma e vai me ajudando a ter menos problemas. Porque quando você não é uma pessoa organizada, os problemas aparecem. Você deixa tudo para a última hora, as pessoas ficam bravas com você, você não consegue ter controle da sua vida, tudo fica perdido. A organização me ajudou a isso. Por isso que eu recomendo, olha, se organizar é importante. Não precisa ser aquela coisa engessada, nossa, tudo no horário, 50 minutos. Não, cara, você tendo uma visão clara do que você tem para fazer, Você tendo uma visão clara do que você tem aí, dos caminhos que você tem que seguir, é isso que eu falo de organização. Organização é conseguir colocar em prática as coisas. Isso significa ser organizado. Então essa é a sexta lição, Aprender a ser e me manter organizado me ajudou a ter bem menos problemas na minha vida. A minha sétima lição, que eu aprendi aí nos meus últimos 30 anos, me concentrar em apenas um objetivo grande me ajudou a desenvolver uma carreira e trouxe ótimos resultados na minha vida. Quando eu era mais novo, mais uma vez, 20, 21, 20, você vê que as coisas aconteceram muito para mim ali nos 20, 21 anos, mas é porque é uma época que eu tive mais intensidade na questão do trabalho. Minha mãe sempre priorizou meus estudos até os 18, mas depois dos 18 ela falou, olha, agora você que vai trabalhar. Ela não trabalhou mais e eu passei a trabalhar e dar conta da casa, cuidar dela e toda aquela coisa. E aí, eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. Várias. Tinha vários objetivos, queria fazer isso, fazer aquilo, me dedicar nisso, naquilo, tal. E a coisa não funcionava na minha vida. Ela não caminhava.
Eu era muito frustrado. Foi uma época que eu estava muito desanimado, estava bem perdido, não sabia o que fazer, estava buscando vários empregos, não tinha muito claro o que eu queria na minha vida. E eu achava que fazer várias coisas ajudaria na questão da velocidade de eu atingir meus objetivos, né? O que foi um grande erro da minha parte. Por quê? Quando eu aprendi a me concentrar em um objetivo, quando eu olhei para a minha vida e falei, não, eu quero seguir esse caminho. Quando eu olhei para a minha vida e falei, eu vou entrar na área da educação e vai ser isso aqui que eu vou fazer, as coisas passaram a acontecer. Eu passei a construir o projeto Estudar e Aprender, teve muito sucesso, muita repercussão, o professor Piscine, todo esse trabalho na área da aprendizagem. Estou criando ainda um conhecimento muito vasto dentro dessa área, o que me ajuda muito e ajuda a levar mais conhecimento para outras pessoas. Eu acho que encontrar esse único objetivo, isso que eu quero fazer, isso que eu amo fazer, que eu adoro fazer, está me ajudando também a levar mais conhecimento para a comunidade que eu faço parte, seja aqui no Brasil, seja em qualquer parte aí, porque eu levo conhecimento. Então tudo isso faz com que eu tenha mais resultados na minha vida e me sinto melhor. Entendeu? Eu não sinto aquele estresse, aquela coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso me ajudou a ter mais resultados na minha vida, pelo menos nesse primeiro passo. Você entende? Talvez tenha pessoas que falam, mas professor, tem gente que faz um monte de coisa. Eu acredito que na minha vida, é por isso que eu estou falando que as lições que eu aprendi, é que nesse primeiro passo, dar esse primeiro passo com um único grande objetivo e falar, esse é o caminho que eu vou seguir, e dizer não para as outras coisas, porque quando eu decidi falar, não, eu vou para a área da educação, produzir conteúdo, fazer minhas pesquisas, seguir em frente, produzir os meus cursos e tal, surgiram outras oportunidades que eu falei, não quero. Não vai ser o momento, eu não vou me desdobrar para fazer duas coisas. Não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. E como, de fato, seguir com esse único caminho. E isso me ajudou muito a construir minha carreira, me ajudou muito a construir uma visão clara de onde eu quero chegar hoje em dia, uma visão do que eu quero fazer, das pessoas que eu quero ajudar ainda, né, de todo esse conhecimento que eu quero gerar para ajudar cada vez mais pessoas. Tudo isso com uma visão clara, com esse único objetivo, né? Não deixar de ficar perdido. Lógico, isso levou tempo para eu chegar nisso. Né? Você vai, assim, eu acho que se você está ouvindo isso agora, falou, pô, professor, mas eu me sinto meio perdido. Não tem a ver com idade também isso, tá? Não tem a ver com idade. Você pode estar em qualquer idade e falar, pô, ainda me sinto meio perdido numa questão de objetivo, o que eu quero seguir. Você vai encontrar quando você quer encontrar. Eu queria encontrar, entendeu? Eu falava assim, não, eu quero uma coisa assim para me dedicar, para fazer minha parte, que traga aí uma colaboração para a comunidade. Quando eu digo comunidade em si, é esse meio em que eu vivo, né? Seja esse meu estado, minha cidade, meu bairro, meu país, o mundo, seja o que for, é que eu gosto. Não estou falando que você tem que ter esse senso de missão, de coisa toda. Eu gosto disso. Eu acho que, na minha visão, eu como ser humano, eu tenho que trazer uma contribuição para o mundo. E uma das contribuições que eu tenho é o meu conhecimento. Aprender a lidar com tudo que já tem produzido na humanidade a respeito da área que eu atuo, né, que eu estudo, que é a educação, que é a aprendizagem, que é essa tecnologia de aprendizagem, e poder trazer ainda mais contribuições para gerar e ajudar as gerações futuras e toda essa coisa. Isso é uma coisa pessoal minha. Tá? Eu gosto disso, acho legal. Hoje eu tenho um senso de colaboração muito maior do que eu tinha antigamente. Antes, para mim, era talvez uma questão mais profissional, comercial. Hoje eu tenho mais uma visão de colaboração, né? Como um papel dentro da humanidade que eu devo cumprir. Visão minha, mais uma vez. Certo? Então, a lição 7 minha, me concentrar em apenas um objetivo grande, me ajudou a desenvolver uma carreira e trouxe ótimos resultados em minha vida. A minha 8ª lição é ser grato por tudo e todos que me ajudaram a ver o lado... ser grato por tudo e todos me ajudou a ver o lado positivo das coisas. O que acontece? Eu, na minha adolescência, até um pouco jovem adulto, eu era muito mais revoltado. Assim, eu estou dizendo muito mais revoltado, às vezes eu penso que eu sou um pouco ainda... não revoltado, mas um pouco anárquico algumas vezes. Mas... a minha juventude, né, você sabe, juventude, adolescência, a gente fica bem revoltado por questões de familiares, por várias questões, você tem que lidar, questões hormonais, seja o que for, e me fez muito mal, até eu me tornar um jovem adulto ali, nos 21, 20, essa passagem foi bem traumática para mim, então eu tinha muita revolta,
era uma sensação de por que está acontecendo isso comigo? Por que a minha vida é assim? Por que os problemas acontecem comigo? Nossa, só tem problema. Nossa, minha vida é uma droga e toda aquela coisa. Eu mudei isso quando eu aprendi a ver as coisas com gratidão. Quando eu aprendi a não olhar, por exemplo, para minha família e falar, poxa, mas por que eu tenho que trabalhar para minha mãe? E ser grato por ela estar ali comigo, ter cuidado de mim. E falar, poxa, que bom que minha mãe cuidou de mim durante toda a minha infância. Que bom que ela pagou escolas particulares, mesmo não podendo. Isso me ajudou a ter uma base muito grande para o conhecimento que eu tive na escola, futuramente, até hoje em dia. Me ajudou demais, principalmente nos anos iniciais. A base estudantil nos anos iniciais é importantíssima para o desenvolvimento intelectual da criança, do adolescente, seja o que for. Então, tudo isso ela fez. Então, eu aprendi a olhar para tudo isso com gratidão, para os meus familiares, para as pessoas ao meu redor, para a minha vida. Eu não passei a olhar minha casa como tipo, que droga, minha casa aqui não está terminada, preciso fazer um monte de coisa, e passei a olhar, que bom que eu tenho um lar. Parece meio bobinho, né, a gente falando isso, parece aquelas coisinhas de autoajuda, mas me ajudou demais isso. Principalmente eu, que tenho uma tendência muito grande à reclamação. Por isso que eu falei para você que eu não assisto notícias, por isso que eu falei para você que eu não faço algumas coisas. É fácil eu cair na reclamação. Então eu aprendo a olhar de uma forma positiva para as coisas, porque isso me tira do modo reclamação e me coloca numa visão positiva daquilo que eu desejo. Então aprender a ser grato, principalmente pela família, porque a família ela tem um suporte muito grande na sua vida. Ela é um primeiro meio social que você tem contato. Um dos primeiros meios sociais que você tem contato é a sua família. Então, a dinâmica familiar tem um impacto muito grande na sua questão emocional e mental. Então, aprender a olhar para tudo isso e falar, nossa, eu sou muito grato por essa família que eu tenho, por tudo que eu possuo, me ajudou muito. Até hoje, os desafios ainda estão aí, os desafios em relacionamento, tudo surge. E eu aprendi a olhar com tudo isso com gratidão, tem me livrado de alguns problemas grandes. De olhar para tudo isso e falar, olha, quer saber de uma coisa? Que bom que aconteceu isso. Porque é o que me colocou aqui, onde eu estou hoje, e eu gosto do lugar onde eu estou hoje, eu gosto do momento que eu estou vivendo hoje na minha vida. A gratidão me ajudou muito. E ser um sentimento verdadeiro, tá? Não da boca para fora. Não, eu sou grato, aí dentro você fica remoendo as coisas. Eu fiz isso, não funciona. Não funciona. Tem que ser grato de verdade. Sentir a gratidão. Isso vai ter um grande impacto na sua vida, que eu acredito, como teve na minha vida. Então, a 8ª lição é ser grato por tudo e todos me ajudou a ver o lado positivo das coisas. A minha 9ª lição dos meus últimos 30 anos é ter uma religião e me aprofundar nisto me ajudou a desenvolver um senso de quem eu sou e qual o meu propósito e uma fonte para suportar os desafios. Isso foi muito importante na minha vida. Olha só, eu frequento a religião católica, sou batizado, eu toco na igreja até. Só que assim, eu sou uma pessoa muito aberta. Eu sou uma pessoa muito aberta à espiritualidade de uma maneira geral. Eu sou uma pessoa muito aberta a coisas que são boas. Então eu sou aberta à filosofia hindu, à filosofia da Umbanda, à filosofia muçulmana. Eu sou aberto a todo esse tipo de coisa. Porque eu acredito que tudo que engrandece o ser humano e coloca ele em contato com Deus faz com que ele fique melhor, com esse Deus que ele tem no coração dele. Então essa religião, por que eu usei a palavra religião? Porque a origem da religião é religare. O quê? Religar o ser humano com Deus. Então, por isso que eu uso a palavra religião. Talvez você não goste da palavra religião. Talvez, não tenho religião, professor, eu sou um espiritualista, ou eu sou um ateísta. Mas que seja. Mas na minha visão, isso me ajudou muito. Estar em contato com a religião. Me ajudou a desenvolver o senso de quem eu sou, o meu propósito, aquilo que eu acabei de falar para você. Antes eu tinha uma visão muito comercial da minha vida. Hoje eu tenho uma visão de propósito, meu propósito de vida, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que contribuir com a humanidade. Suportar os desafios. Tudo bem, ainda é difícil para mim às vezes suportar, mesmo com a religião, porque eu sempre coloco a carga muito para mim. A culpa é minha, eu que tenho que fazer tudo, mas hoje eu estou aprendendo a lidar melhor com isso, também com o suporte dessa crença religiosa. De entender, de pedir forças, e de fazer uma oração, e de conseguir essa energia para conseguir seguir firme, para conseguir suportar os meus desafios.
A religião me ajudou nesse aspecto, mas é porque eu não sou uma pessoa muito passiva, não vou só, vou só lá na igreja e foi. Não, eu pesquiso a respeito, mas porque eu tenho uma questão racional muito grande, uma questão de entender, de buscar o aprofundamento das coisas. Mas você pode buscar a religião da sua forma, do jeito que você achar melhor. Talvez para você, não, eu gosto de estar lá no momento, lá no culto, na igreja, seja o que for. Me faz bem isso. Eu sei que fez bem para mim, não é uma regra, mas às vezes é uma forma de você encontrar uma fonte de se dar bem, de estar bem consigo mesmo. Beleza? Então, minha 9ª lição é ter uma religião e me aprofundar nisso me ajudou a desenvolver um senso de quem eu sou e qual o meu propósito e uma fonte para suportar os desafios. A minha 10ª e última lição que eu aprendi aí nos últimos 30 anos é aprender a ver na vida uma fonte de ensinamento contínuo, seja na minha vida seja na minha como em pessoas ao meu redor. Então, eu aprendi a ver na vida, todo momento que eu estou vivendo, uma fonte de ensinamento para mim. Seja um ensinamento particular, que às vezes dói, quando eu tenho um desafio particular, dói muito. Seja olhando a vida das outras pessoas, aprendendo com os erros dela, aprendendo com os acertos das outras pessoas também. Olhar para a vida de uma maneira geral, sempre tentando extrair algo positivo e algum ensinamento para que eu aplique e coloque isso na minha vida. Ter essa visão tem me ajudado a evitar grandes problemas e tem me ajudado a encontrar cada vez melhor um caminho que eu devo seguir. E a vida é desafio constante. A vida cada vez tem um desafio que você precisa vencer. Por isso que eu uso muito o EVV, né? O Eu Vou Vencer, que é um mantra aqui dentro da nossa comunidade, tanto do Psinecast, do Projeto Estudar e Aprender, que é vencer esses desafios diários. E você só faz isso com ensinamento. Quando você aprende, quando você olha e fala, errei, mas o que eu extraí daqui de positivo? Isso. Poxa, isso aqui devia ter sido desse jeito, isso aqui devia ter sido feito desse jeito. E aí você vai aprendendo constantemente e você vai tendo cada vez mais um controle da sua vida, um domínio da sua vida e conseguindo traçar bem seus objetivos e seguir bem nos seus objetivos. Então, essa é a minha 10ª e última lição, aprender a ver na vida uma fonte de ensinamento contínuo, seja na minha como nas pessoas ao meu redor. Bem, essas são as minhas 10 lições. Qual dessas lições que você gostou mais? Você gostou de alguma? Tem alguma que você também compactua comigo? Você acredita? Mais de uma? Você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. O link está nas descrições desse podcast, do YouTube. Tá? Você pode mandar uma mensagem para mim no 67 993030488, ou você pode deixar nos comentários do YouTube. Tá? Você pode deixar nos comentários ali o que você achou. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E lembrando, você escutou até o final, gostou? É muito importante que você ajude esse conhecimento a chegar a mais pessoas. Como? No YouTube, compartilha, clica em gostei, deixa um comentário. No Spotify, compartilha, manda para os seus amigos. Conhece aqui o Psinecast, o podcast professor, é legal, tal, tem toda semana. No Apple Podcasts, dá lá 5 estrelas, deixa o seu comentário, compartilha. No Google, compartilha. Isso é muito importante. Lembrando também que o Psinecast ele vem com suporte do meu curso, o Método 5. O Método 5 é um curso para potencializar os seus estudos. Eu vou dar uns 5 passos para você organizar a mente, organizar a rotina de estudos, aumentar a sua concentração, fortalecer a sua memorização e acelerar o seu aprendizado. São 5 passos para quem quer passar em prova, concurso, faculdade, potencializar os estudos. Acessa o Método 5. O link está na descrição do podcast do YouTube ou acessa Método 5, 5 é o número, tá? Método5.com. Só isso. Método5.com. Vou esperar você lá no Método 5 e ele ajuda a manter o nosso Psinecast aqui todas as semanas. Gostou desse episódio? De onde veio esse aqui? Tem muitos outros. Então dá uma olhada no feed, tem vários episódios que eu falo de outros temas. Já faz uma maratona de Psinecast aí, porque isso é muito importante. Você vai gostar bastante, já ajuda compartilhando para as outras pessoas. E nos vemos na próxima semana. Um abraço e até mais.